Pai do Senhor, meus irmãos a todos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs do canal do YouTube. Vamos fazer uma pequena oração, antes de nós darmos início a esta live, tá bom, meus irmãos? A gente vai fazer uma pequena oração antes de nós começarmos esta live, tá bom, meus irmãos? Estou de volta, meus irmãos, em nome de Jesus, Vamos orar, meus irmãos. Vamos fazer uma pequena oração, tá bom? Para nós podermos estar dando início aí esta live, tá bom? Como vocês viram aí o título, sobre a porta estreita, meus irmãos. Pois bem, meus irmãos, vamos fazer uma oração rapidinho, tá bom? E depois dessa oração, é tempo de mais gente chegar, a gente vai estar falando um pouco sobre esta experiência, da porta, tá bom? Vamos fazer isto em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, te pedindo perdão, Senhor, te pedindo, Pai, que Tu nos perdoa, Senhor, por cada prática, Senhor, por tudo que eu falei hoje, por tudo que eu pensei, por tudo que eu desejei, que eu pratiquei, que eu me comportei, que eu agi. Senhor, meu Deus, me faça uma limpeza, Pai querido, assim do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, me limpe. Limpe-me, Senhor, de toda sujeira, de toda mancha, de toda ruga, de toda mácula, meu Deus. Meu Deus, quebre todo mal, Senhor, meu Deus, contra a minha vida, contra a minha pessoa, Pai. Quebra, Senhor, toda a cadeia, meu Deus querido, espiritual. Quebra, Senhor, todo laço espiritual. Quebra agora todo ataque de demônio, meu Pai. Todas as setas, todos os dardos, meu Deus. Deus forte, vai quebrando nesta hora. Deus forte, vai despedaçando neste momento, meu Deus. Toda cadeia, todo laço, todo peso, todo jugo, todo ataque, todo planejamento, Senhor. Meu Deus, vai destruindo completamente na autoridade que é no nome de Jesus. Quebra todo peso, jugo, quebra principado, potestade, legião, encosto. Anjos do Senhor vão dissipando na espada. Eu peço na autoridade do nome de Jesus que assim seja. Meu Deus e meu Pai, me dá graça, me dá força, me dá gozo. E aonde chegar, Senhor, esse testemunho, Pai. Pessoas, meu Pai, tenham, Senhor, meu Deus, encontro contigo verdadeiro, Pai. Pessoas sejam transformadas, meu Pai querido, e mudadas pelo poder da Tua palavra. Enche-me de paz, Senhor, e de capacitação, Senhor. E que todo mal na minha redondeza, Pai, eu ordeno a todos os demônios que vão para o inferno e saia da minha volta, do meu contorno, entorno e estouro. Sai! Senhor, meu Deus, eu te glorifico, te pedindo que Tu derrama bênçãos, paz e gozo, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E assim seja, Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu colocar aqui. Vamos, meus irmãos, vamos falar sobre essa experiência, que eu falei para vocês. Tá bom? Meus irmãos, eu gostaria de esperar mais pessoas estar conosco. Porém, eu sei que nem todas as pessoas elas vão poder estar conosco, Porque até então, agora, meus irmãos, é que até agora, aí tem poucas pessoas, meus irmãos? Eu gostaria que tivesse mais, para que essas pessoas pudessem ouvir, pudessem ser tocados, por Deus. Tá bom? Ser tocado por Deus. E entender a gravidade dos fatos, meus irmãos. A realidade em que nós vivemos, que realidade é esta, que não é fácil, E eu vou estar aqui falando para vocês sobre uma experiência de Deus, tá bom? Deixa eu colocar aqui na Bíblia. Eu vou
falar, né, biblicamente. Não olha o barulho, meus irmãos, é na pista, tá bom? Então, olha, meus irmãos, primeiramente eu quero dizer para vocês que no livro de Lucas, no capítulo de número 16 e 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o reino de Deus é tomado à força, meus irmãos. É pela força que as pessoas conseguem se apoderar dele, né? É pela força, com muito esforço, que você conseguirá se permanecer até o fim, entrar naquele lugar. Como dito isto, que o reino de Deus é tomado à força, que é pela força, né, para entrar lá não é fácil. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta da perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontra, a porta estreita. Então, perceba que em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está falando sobre duas portas. Duas portas. E está falando da porta larga e da porta estreita. Nós aprendemos durante todo esse tempo que a porta larga é uma igreja mundana e que a porta estreita é uma igreja de doutrina. E o que é que acontece? Essa palavra de porta larga e porta estreita, na verdade, ela tem dois significados. O primeiro significado, ou melhor, os dois significados da porta larga a porta larga representa, em primeiro lugar, o inferno. Essa é a real porta larga que a palavra de Deus está falando. Como está escrito lá em Isaías, o inferno abriu a sua boca desmensuradamente. Isaías, capítulo 5, versículo 14 diz: portanto o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmensuradamente, e para lá descerão o seu resplendor. E a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles se alegram. Então, primeiramente, meus irmãos, a porta larga, que está escrito em Mateus capítulo 7, 13 e 14, o primeiro significado da porta larga é a boca do inferno. Esta é a porta. Esta é a porta, meus irmãos. Coisa que nós não entendíamos, né? Mas Jesus, através de uma experiência que eu tive com ele, eu pude entender que a porta larga que Jesus está falando em Mateus capítulo 7, 13 e 14, ela tem dois significados. O primeiro significado da porta larga e espaçosa é a boca do inferno. Isaías capítulo 5, versículo 14. O inferno abriu a sua boca desmensuradamente. Não se cansa de engolir almas. Esse é o primeiro significado da porta larga. É a boca do inferno. Essa é a porta larga. O segundo significado, que através da experiência que eu tive com Jesus, eu pude entender, né, sobre a porta larga. Qual o outro significado da porta larga? É a igreja sem doutrina. A igreja que não anda conforme os preceitos, as ordenanças, né, que Jesus nos ordenou na sua palavra. Esta é a porta larga. Agora, entenda bem,
Como eu disse, nós viemos há muito tempo entendendo que a porta larga é uma igreja que não guarda a palavra, que é uma igreja mundana. Mas, pela experiência que eu tive com Jesus, eu pude entender os dois reais significados dessa porta larga. Como eu disse, o primeiro significado da porta larga de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que larga é a porta e espaçoso o caminho. Esta porta larga, em primeiro lugar, ela é a boca do inferno, meus irmãos. Isaías 5,14. O inferno abriu a sua boca desmensuradamente e não se cansa de engolir almas. Então esse é o primeiro significado, meus irmãos. Aquela porta que Jesus diz, olha, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, é a boca do inferno. Olha que coisa sinistra, que coisa assim tremenda, né? Nós possamos dizer. Coisa que nós não entendíamos, né? Mas o que Jesus falou em Mateus 7 não é uma parábola, meus irmãos. É verdade. Jesus falou a verdade. Que a porta larga e espaçosa é a boca do inferno. Agora, o segundo significado da porta larga é uma igreja sem doutrina, que de forma igual está levando almas para a perdição eterna, para o inferno. Então, tem muita gente que está descendo as profundezas. Muitos estão vivos, né, aparentemente, muitos estão respirando aparentemente, estão enxergando aparentemente, estão ouvindo aparentemente, mas a sua alma jaz dentro da boca do inferno e eles não sabem. Tem muita gente que está com o corpo vivo aqui na terra, só com o espírito respirando, ó, agindo, andando. Por que está andando? Porque os sentidos da alma estão vindo ainda no corpo, porque Deus permite. Mas a alma já está no inferno faz tempo. E por causa de quê? Obediência da palavra de Deus, que não quer se submeter à palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. A palavra, meus irmãos, ela é vida para aqueles que a têm. Quem aceita a Jesus está aceitando a vida eterna. Quem recebe Jesus está recebendo a oportunidade de entrar no céu. Quem confessa a Jesus está confessando Ele, para que a mesma boca que o confessa um dia possa rir de felicidade na presença dEle, meus irmãos. Na vida eterna que Ele proporcionou para aqueles que forem fiéis a Ele até o fim. Meus irmãos, eu estava na minha casa, como de costume, como eu sempre digo para vocês, e eu recebi, meus irmãos, a visita do Espírito Santo de Deus. E quando eu recebi essa visita do Espírito Santo, eu fiz algumas perguntas, né, sobre o reino de Deus. Sobre como funciona, né? Porque eu achei, e eu vim achando, e é o engano que mais almas vai se perder por causa disso. Porque nós achamos, não, eu estou obedecendo a palavra de Deus, como é que se diz? Eu estou indo para a igreja, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou entregando revelação. Aí nós achamos, então já estou salvo. Esse é o engano, meus irmãos. O maior engano. Que nós poderíamos se entregar a Ele. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não operamos muitas maravilhas? E em Teu nome não entregamos revelação, curamos enfermos? E o rei lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora, se você observar, essas pessoas de Mateus capítulo 7, elas eram crentes. Jesus falou sobre o futuro. Elas eram crentes, é o que vai acontecer no juízo. Elas eram crentes. Eram tão crentes que elas entregavam a revelação, elas expulsavam demônio, operavam maravilhas e curavam no nome de Jesus. Mas, o que é que Jesus diz para elas abertamente? Aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus seguidores. Você está entendendo? Aí você diz, mas como assim? Elas não eram crentes? Elas eram tão crentes que elas tinham autoridade para expulsar demônio. Elas eram tão crentes que elas tinham autoridade para operar maravilhas, para curar. E por que Jesus diz, aparta-te de mim, malditos? Sabe por quê? Porque achou, porque estava na igreja, entregava revelação, expulsava demônio, orava, como é que se diz? Falava em línguas estranhas, achava que já estava salvo. Esse foi o engano pior. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, como eu disse, fala das duas portas. Da porta larga e da porta estreita. Meus irmãos, como eu disse, eu recebi a visita do Espírito Santo. E aí, eu fiz algumas perguntas para eles sobre a salvação, meus irmãos. Sobre o que acontece, né, após a morte. E aí eu fiquei, não, Senhor, então, se uma pessoa, a pessoa está ali na igreja, né, na tua presença, se ela morrer agora, ela vai direto para o céu, né, para a sua presença, como assim também os que morrem sem viver para Cristo, vai direto para o inferno. Não é assim? Aí o Espírito Santo, meus irmãos, me explicou que não é dessa maneira, meus irmãos. Não é assim. Quando ele falou isso, meus irmãos, eu fiquei espantado. Sabe por que eu fiquei espantado? Porque eu não esperava isso, meus irmãos. Foi algo que me pegou de surpresa, que eu fiquei sem reação. E fiquei assombrado com aquilo. Porque eu pensei comigo. Então quer dizer que mesmo a pessoa estando na presença de Deus, na igreja, buscando a Deus, e ela estava ali por um momento obedecendo a Deus, ela ainda não vai direto. Aí ele diz que quando, meus irmãos, uma pessoa morre na presença de Deus, como nós lemos na parábola do rico e Lázaro, os anjos de Deus levam aquela pessoa para o céu. Agora, vamos para a palavra. Deixa eu botar aqui, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Escuta. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Se você observar, João, estando ali arrebatado, na ilha de Patmos, foi arrebatado ali, em espírito, no dia do Senhor, e ele viu no céu uma porta aberta. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esta porta aberta que João viu é a mesma de Mateus capítulo 7. Essa é chamada a porta estreita. Ela existe, meus irmãos. Eu achava que era um modo simbólico de Jesus falar. Que a porta é estreita, eu achava que era, né, o sentido de tipo assim, a porta é estreita, Jesus quer dizer que servir a ele não vai ser fácil, que vai ser caminho apertado, dureza, mas não é isso. Tem um outro significado, que é o de fato concreto. Existe uma porta no céu. João viu ela, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. João viu essa porta aberta no céu. Agora, Mateus capítulo 7,
13 e 14. A porta estreita. É esta, meus irmãos, a porta que João viu. É esta a porta que João viu, meus irmãos. É a mesma porta de Mateus capítulo 7. Agora, escute bem. Quando eu recebi, que eu estava conversando com o Espírito Santo, que eu estava perguntando, ele estava me explicando que quando uma pessoa morre, em Cristo morreu, os anjos de Deus fazem o favor de levar, pega a alma e sobe com ela em direção aos céus. São mais de um, né, meus irmãos? E ele sobe, e quando ele chega no céu, aonde Deus está, primeiro, antes dele entrar lá, meus irmãos, ele tem que passar pela porta, que é a mesma porta que João viu e que Mateus fala, a porta estreita. Tem que passar por essa porta, o Espírito Santo me disse. E aí eu fiquei ouvindo ele falar, né? E ele disse, meu filho, você sabe por que ela é chamada de estreita? E eu fiquei ouvindo, né? E ele disse que para passar por ela, meus irmãos, não é fácil. Por isso que agora eu entendo o que Jesus disse em Lucas 16:16, que o reino dos céus é pela força que se entra lá. Por quê? Porque a porta é estreita. Não é fácil para ninguém passar por ela. Agora você vai entender o porquê. Além dela ser estreita, fina, você vai entender o porquê. Hebreus, capítulo de número... Deixa eu botar aqui, meus irmãos. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Escuta, para passar nessa porta não é fácil. Por quê? Olha que forte. A porta de Mateus que você não entendia. Aqui está a revelação. Você vai entender agora. O Espírito Santo me disse que nesta porta existe um tipo de detector, meus irmãos. O Espírito Santo me disse que ao entrar por essa porta, as paredes se fecham para te esmagar, te prender. Você entende? Para te prender, de tão estreita que ela é. Agora, elas têm um poder de Deus, que ele me disse, que esse poder de Deus, ele faz uma análise na alma, naquela alma que acabou de entrar pela porta. Ainda não chegou perto de Deus, tem que passar pela porta, meus irmãos. Pelo corredor. Assim a porta na frente, depois que entra na porta tem as paredes. Tem que passar por isso. E o Espírito Santo me disse que aquelas paredes, pelo poder de Deus, elas têm um detector de pecado, meus irmãos. É como que se elas fizessem uma análise em você para ver se você tem pecado. E o Espírito Santo me disse que cada vez mais aquela porta ela vai se fechando e lhe espremendo, meus irmãos, te apertando tanto, mas tanto. Agora eu entendo porque Jesus disse em Lucas 16:16 que é pela força que se entra lá. Você entende? Então, por que eu citei Hebreus 12:14? Por causa da santidade. Aquela porta vai analisar se você está em santidade. Se dentro de você não existe nenhum ou algum tipo de pecado. Caso isto aconteça, aquela porta, ela vai te prender e ela vai te jogar para fora. Olha que revelação tremenda. Que eu nunca vi isso até hoje. Eu nunca vi
uma experiência falando sobre esta porta que Jesus falou. Eu nunca vi, meus irmãos, até hoje. O que eu só vi é que a porta estreita é um simbolismo de obedecer a Jesus sacrificoso. Mas essa revelação da porta estreita nunca vi. Até o Espírito Santo falar comigo. Então, escute bem. Quando aquela porta te analisar, que ela for te espremendo, ela vai detectar. Se ela, olha, lembre bem que a alma subiu, estava obedecendo a Deus, mas só quem conhece aqui, ó, e o coração, e também na última hora, como a pessoa estava, só Deus sabe, meus irmãos, se estava em obediência ou não. Os anjos levam. Quando chega na porta que a pessoa vai passar, a porta te espreme, te aperta. Não deixa você passar enquanto ela não fizer análise. Pelo poder de Deus. E agora que vem a parte pior. Quando ela está fazendo análise... por que eu digo análise? Porque é a forma mais fácil de eu explicar para vocês. Senão, vocês não vão entender. A porta é viva, meus irmãos. Você entende? A porta é viva. Ela vive pelo poder de Deus. Porque Cristo está nela. Livro de João. Jesus disse, eu sou a porta. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, Jesus disse. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. É esta porta, meus irmãos. Ela é viva pelo poder de Jesus. Então, pelo poder de Jesus, ela consegue fazer uma análise em você e ver se você está em santidade mesmo, para que você possa entrar no céu, porque o céu é santo. E aí, meus irmãos, quando o Espírito Santo me disse isso, eu estremeci. Eu fiquei aterrorizado. Eu fiquei assombrado, meus irmãos. Eu senti medo na hora. A natureza humana aflorou em mim. E eu tive medo. Sabe por quê? Porque existe, eu descobri por esta experiência, que existe a maior enganação do homem, é o homem mesmo. É o homem achar que está tudo bem. Ah não, eu estou obedecendo, não estou fumando, não estou bebendo, não estou farrando, mas ainda peca aqui, ó. Ó. Ah não, eu não estou matando, não estou assassinando, mas ainda peca aqui, ó. Aí você diz, não estou fazendo nada disso, né? Não estou bebendo, não estou fumando, não estou prostituindo, não estou matando, mas tem um momento que surge um coração sujo e morre. Os anjos vão fazer questão de te levar. Leva. E você chega, vai feliz. Imagina a alma feliz. Vendo os anjos, né? Estão me levando, venci, vou para o céu. E vendo as maravilhas, os anjos levando. Quando chega na porta, e vai passar por ela, que a porta começa a te espremer. Que ela vê que você tem pecado, ela te expulsa para fora. E sabe o que é que vai acontecer nessa hora? Deus vai mandar os anjos amarrar pé e mão e te jogar nas trevas exteriores. Está escrito em Mateus. Olha aí, Mateus capítulo 22, versículo 13. Disse então o rei, olha só, presta atenção nessa palavra. Presta atenção nessa palavra. Mateus 22, 13. Disse então o rei aos servos. O rei aqui é Jesus. Os servos aqui são os anjos. Escuta bem. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É isso aí, meus irmãos, que acontece após uma alma morrer, ser levada pelos anjos de Deus. Ah, não acha, não, estou salvo. Os anjos vão levar até o céu. Quando chega lá, que a porta
te analisar, te examinar e ver que você tem pecado, ela vai te expulsar para fora. E nesta hora, olha que revelação, que nem eu sabia, meus irmãos. O que é que vai acontecer? Quando a porta te expulsar, os anjos de Deus vão receber a ordem de Deus. Eles vão vir, eles vão amarrar pé e mão, Mateus 22:13, e vão te jogar no inferno, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Olha como é terrível, como dá medo de você, por exemplo, estou servindo a Deus e tal, e você dizer, não, por exemplo, pensar, não, eu já estou salvo. Não, meus irmãos, ainda depois que você morre, você ainda tem que encontrar com Deus e prestar conta com Ele, meus irmãos, mesmo estando vivendo na palavra dEle. Você acha que é brincadeira? Você acha que é brincadeira? Mais um detalhe que o Espírito Santo me explicou sobre a porta. Ele disse que nesta porta existe um fogo de Deus vivo, que este fogo, meus irmãos, este fogo, ele vai purificar aqueles que forem salvos de verdade. Ele vai queimar todo o verme do pecado. Você está entendendo? A alma que passar por essa porta será purificada. O fogo vai queimar o verme do pecado na alma, para a alma poder passar por Deus. A alma que for salva. Você entende? A alma que for salva. Ela ainda vai queimar para ter certeza de que você vai entrar limpo, sem nenhum pecado no céu. Olha que tremendo. Vocês já ouviram, meus irmãos, uma revelação sobre esta palavra da porta de Mateus como esta? Porque eu, sinceramente, nunca ouvi. Então, escute bem. Escute bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Então, quando ele falou isso, eu estremeci, meus irmãos. Eu não vou mentir para vocês. Detesto a mentira. Eu estremeci na hora, entendeu? Eu tive medo. Fiquei assombrado. Eu fiquei pensando naquilo, meus irmãos, o dia todo. Que, meu Deus, como é difícil uma pessoa entrar no céu. Como é que as pessoas vão conseguir, Senhor, entrar num lugar desse? Eu fiquei, meus irmãos, com medo. Estou sendo sincero com vocês. Fiquei com medo. Porque eu fiquei falando, como é que elas vão conseguir entrar naquele lugar desse jeito? Como é difícil. Quando Jesus disse que era força para entrar lá, eu achei que era o modo de dizer assim, tem que se esforçar muito. Mas não é só isso. Verdade, tem que se esforçar muito. Mas é por conta desta porta, meus irmãos. Você entende? Você entende como que é? E ainda, escuta bem. Como é, ele me disse outro detalhe. Como é que uma alma salva, ela passa por essa porta? O Espírito Santo me explicou. A alma salva, que vive na palavra de Deus, morreu na palavra, os anjos levam, chega na porta, ele entra. Quando entra, a porta se fecha esmagando, né, as paredes ali, começa a esmagar aquela pessoa. O fogo queima aquela pessoa para purificá-la. E falta uma coisa para ela poder passar por essa porta. Senão, ela não vai conseguir passar. Deixa eu mostrar para vocês na palavra o que é que falta. Olha o que é que falta. O Espírito Santo me disse que a alma salva, ela só entra após isso. João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Ele disse que neste momento, veja que Jesus é que é a porta, aqui está dizendo. Por que Jesus disse que ele é a porta? Porque é só com ele que consegue entrar, meus irmãos. O Espírito Santo me disse que nesse momento a alma salva, sendo apertada pelas paredes e o fogo queimando para purificar, ela ainda não consegue passar. Como é que ela vai passar pela porta? Como é? O Espírito Santo me disse que é com ele
somente com o Espírito Santo que estava dentro de você aqui na terra, estava no seu corpo, só com ele é que você vai conseguir passar pela porta. Você sendo uma pessoa salva, entenda bem, uma pessoa que viveu para Cristo, vai entrar, a porta vai apertar você, o fogo vai te queimar e você ainda não vai conseguir entrar. Você só vai conseguir entrar se o Espírito Santo de Deus vê que você é uma pessoa digna de salvação mesmo, que permaneceu fiel a Ele, aí Ele vai entrar na porta com você, na sua frente. Aí é que a porta vai permitir a sua entrada. Olha que forte. Olha que revelação tremenda, meus irmãos. Eu não sabia disso, meus irmãos. Diante de Deus, eu nunca sabia disso. Foi Ele quem me disse, o Espírito Santo. Você entende? Olha que revelação tremenda. Olha que forte. Por isso que tem muitas pessoas que não vai ser salva. E sabe por que não vai? Porque não conseguiu se libertar e não recebeu o Espírito Santo ainda. João 10:9. Jesus é a porta. Se você não tiver o Espírito Santo, vivendo uma vida fiel a Deus, lembre, na palavra. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entrar lá. De maneira alguma. Você não vai conseguir. Você está vendo como é sério você ser salvo. Você está vendo. Você está vendo que não é brincadeira. Não é brincadeira. O negócio é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos acordar enquanto há tempo. Por isso que Paulo disse em Romanos 12, 2, 1 e 2 por ali. Transformai-vos pela renovação da mente. Paulo está dizendo, deixem que a mente de vocês sejam transformadas em uma nova mente. Por quê? Numa mente que não peca. Numa mente que não pensa mal. Sendo sincero, você, temos que buscar a transformação da nossa mente. Porque por causa da mente poluída, a gente não pode entrar naquele lugar. Você entende como isso é difícil? Me deu um medo muito grande. Eu fiquei com muito medo quando ele me disse isso. Eu falei, meu Deus, como é difícil uma pessoa se salvar. Como é que a gente vai conseguir desse jeito, meu Deus? Fiquei preocupado, meus irmãos. Muito preocupado. Por isso que eu digo, não é fácil de você entrar lá. Nós temos que acordar enquanto há tempo. Não brinca, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não brinca. Vamos levar a sério. Vamos andar direito. Para nós não perder a nossa chance de entrar lá, meus irmãos. Eu não quero que você se perca, nem que eu me perca. Vamos, pelo amor de Deus, andar direito. Você entende? Você está entendendo como que o negócio é sério? É muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Igreja de Jesus, isso é muito sério. Vocês têm que despertar. Nós temos que despertar. Oséias 4:6, o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Abra bem os olhos e os ouvidos. Veja e ouça o que a palavra de Deus está dizendo para você. Arrependa-se hoje. Arrependa-se das suas más obras para dar tempo do seu corpo purificar e ser renovado pelo Espírito Santo. Muitos de vocês, que eu vou até explicar no ensino depois, o tempo que você perde em desobediência, desobedecendo a Deus, você não sabe o que você está fazendo. Você está condenando a sua alma. Sabe por quê? Porque o tempo que era para o Espírito Santo te restaurar, te transformar numa nova criatura, você está destruindo esse tempo e ele está passando. E você pode perder a sua salvação, porque não deixou o Espírito Santo completar a obra dele em você. Acorda!
O diabo está te enganando, meus irmãos. Muitos não vai conseguir. E sabe por que não vai? Porque não querem largar o erro e se entregar a Jesus de corpo e alma. Não vai. Porque não é fácil. E por não ser fácil, muitos não querem se habilitar, se esforçar para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, vocês devem se alegrar. Jesus é tão bom com vocês que ele me deu essa revelação para alertar vocês do perigo iminente. Que vocês não sabiam disso. E ele foi tão bom, olha como ele é tão bom, que ele me deu essa oportunidade de saber e de revelar para vocês, para que vocês se alertem ainda mais para não correr o risco de se perder. Se ele não fosse bom conosco, ele ficava calado e deixava a gente chegar lá e ter essa surpresa de se perder. Mas ele avisa antes. Acorda, pelo amor de Deus. Olha que entendimento que você teve agora do perigo que vai acontecer após a morte, após o seu corpo cair, a sua alma sair. Acorde, meus irmãos. Então essa foi a experiência que eu tive com o Espírito Santo, quando ele veio em minha casa me visitar e me explicou sobre a salvação. E eu peguei para mim aquilo, para colocar em prática na minha vida. E resolvi trazer para vocês, porque eu não quero entrar naquele lugar só. Eu quero que vocês entrem comigo. Por isso que eu, que você, que nós devemos dar tudo de si. Meus irmãos, lute com todas as suas forças que você tem, com toda a vontade que você tem, com toda a fé que você tem, com toda a disposição, com toda oração, com todo jejum, com toda a obediência da palavra. Lute com tudo, meus irmãos, com garra, para nós conseguirmos entrar lá. Se arrependa de todos os seus pecados. Abandone todos eles hoje, largue eles e viva uma vida separada com Jesus, para que ele possa te ajudar, enviar o Espírito dele para passar pelaquela porta naquele dia. Amém? Pedro disse, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre a vossa vida os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mateus capítulo 3, Jesus disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. João Batista apareceu no deserto da Judéia, pregando, arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependam-se. É isso que Deus quer da igreja. Arrependimento. Antes que seja tarde. Pode ser hoje o dia que você morre, ou que eu morro, ou você que vai ouvir este vídeo. Mas eu quero deixar você ciente de uma coisa. Desde agora, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Se vocês morrerem hoje e não se preparar, eu não tenho culpa nem parte no sangue de vocês. Eu dei o aviso que Jesus, que o Espírito Santo me ensinou, estou ensinando a vocês. Despertem, acordem, não deixe que a sua salvação eterna se perca pelo momento passageiro. Largue tudo desse mundo. Renuncie a você e a sua vontade e as práticas mundanas e sirva a Jesus de verdade, para que você possa entrar naquele lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa foi a experiência que eu tive sobre a porta estreita.